Hoje nós estamos numa data, entrando numa data importante, a data que começou, sempre é o costume judaico sempre falar que toda data é a data. Então hoje à noite é a data que começou a construir e desmontar o Mishkan. A partir do dia Chav Gimel, do dia 23 de Adar, a gente montou e desmontou o Mishkan as várias vezes para ter a inauguração. Bayom Hashmini, no oitavo dia, era o Rosh Chodesh Nissan, no primeiro dia do mês de Nissan. Então, uma data importante que a gente justo está estudando nessas porções sobre o assunto do Mishkan, do tabernáculo. E nessa parashá a gente encontra um prefácio para isso, para falar sobre a inauguração do Mishkan. A gente encontra uma coisa interessante. Moshe Rabbeinu falando sobre o Shabbat. Para isso contam que tinha dois senhores, infelizmente já velhinhos, fragilizados, e que iam sempre para fila do SUS. Todo dia eles se encontravam na fila do SUS ali, para fazer um exame, visitar um médico, não sei o que. Um dia um dos senhores não encontra o amigo. Cadê o amigo dele da fila? Ele ligou para ele e falou: o que foi? Hoje não te conto, passei mal, infelizmente não consegui ir para o médico. Então o que acontece? Acontece que a gente sabe no judaísmo, todo dia a gente tem que produzir. A Torá começa falando 6 dias da semana você vai trabalhar. E só então você vai descansar. Então como de repente, a gente se pergunta como de repente nós temos o Shabbat. Se realmente todo dia eu tenho que produzir, como eu tenho o Shabbat? Se na verdade todo dia eu tenho que fazer alguma coisa, não posso só ficar enrolando. Então, nós sabemos, o primeiro Rebbe traz bastante sobre isso nos Mamarim, nos discursos racídicos, que Hashem, isso que a gente fala, que Hashem construiu o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Qual o significado no 7º ele descansou? Todo mundo pergunta, mas Hashem cansa? Hashem não cansa, o que quer dizer ele descansou? Então, é explicado que nos 6 dias ele criou e no 7º ele voltou à sua origem. Qual o significado disso em palavras bem resumidas? Que cada um de nós sabe que quando a gente cria alguma coisa é muito bom, a gente tem que criar, a gente tem que agir, que nem a gente falou antes, a gente não pode ficar de braços cruzados. Mas toda vez que eu estou fazendo algo, eu estou deixando de lado o principal daquilo que eu sou. Contam que tinha uma enfermeira que infelizmente era uma enfermeira do pessoal que estava nos últimos tempos de vida, e ela escreveu, uma enfermeira Yudia, ela escreveu um livro com 5 arrependimentos que ela ouviu de todas as pessoas no fim da vida. Então, os mais clássicos, aquele que todo mundo normalmente, da maioria das pessoas. E ela falou que muitos eram porque eu não dei mais atenção à minha família, porque eu fiz briga, bobagem, esse tipo de coisa assim muito. E uma das coisas que ela falou que mais ouviu era, o principal seria porque eu não fui verdadeiro comigo mesmo. Quer dizer que as pessoas queriam ser aquilo que elas não são, queriam ser aquilo que o outro é. A gente quer imitar alguém, a gente acaba não sendo quem de verdade cada um de nós deve e consegue ser. Então o que acontece? O que é o Shabbat? O Shabbat é o dia da gente voltar às nossas origens e ser quem a gente deve ser. Contam que tinha uma família que infelizmente teve um filho que saiu do caminho e não estava mais cumprindo o Shabbat, e não estava do jeito que deveria ser. E a mãe morava no bairro do Rebbe, em Kronitz, e ela foi falar com o Rebbe. E o Rebbe falou para ela fazer um Shabbat como nunca. Comemorar o Shabbat como nunca. E assim realmente ela fez. E não entendeu o que isso ia ter a ver. O filho nem ligava mais para casa. E ela começou a perguntar para cada filho que comida gosta e que não sei o que. E começou a fazer o Shabbat ser um ambiente super agradável. O Shabbat foi tão agradável, ela não sabia. O filho mais velho que tinha saído ligou, conversou com os irmãos. Os irmãos falaram: você não sabe, a gente está tão querido durante... É super agradável o Shabbat. O irmão falou: eu quero visitar agora a nossa família, estou com saudade. Veio visitar, voltou e começou a ter toda uma conexão com a família de volta através do Shabbat. Então o Shabbat é a fonte das nossas brachot,
a fonte para um lar judaico da forma que tem que ser. E é isso que a gente vê na nossa Parashá, sobre a construção do Mishkan, e que a gente possa se inspirar para ter um momento, Yom Sheklo Shabbat, um momento todo de Shabbat, com a vinda de Mashiach em breve. Bora lá, Mashiach já. Hoje à noite, dia 23 de Adar, o Rebbe nos traz no Yom Yom, é interessante como Adar 1 e Adar 2 vão ter a ver totalmente. Aqui não precisa buscar grandes conexões. Ele fala aqui que os rabinos e eruditos da Torá são denominados o olho da comunidade, a cabeça dos milhares de Israel, e quando a cabeça está sã, está sadia, então o corpo também está são. Depois ele fala no Adar Sheni, no Adar 2, e certa vez o meu pai, aqui a linguagem é do Rebbe Rayaz, então aqui é o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe, ele disse a um Rav, um rabino, que se dedicava com empenho a avodar o serviço a Hashem, e era muito perseverante no seu estudo. Ele falou assim para esse rabino, assim falou o quinto Rebbe: um rabino deve lembrar sempre, em todo momento, que ele se encontra permanentemente sobre o limiar que separa aqueles que proporcionam mérito ao público daqueles que Deus nos livre e fazem o público pecar, que é o limiar entre as mais sublimes alturas e os mais profundos abismos. Todos os assuntos que ele trata devem ser tocados no âmago da sua alma, literalmente, pois coloca em risco a sua própria alma.